Vamos agora tratar do caso do campo elétrico produzido por um disco carregado. Aqui na figura nós temos um disco circular de plástico de raio Rzão com uma distribuição uniforme de cargas positivas, sigma, na superfície superior. A pergunta é: qual é o campo elétrico no ponto P situado no eixo central a uma distância z do disco? Para responder a essa pergunta, nós precisamos lembrar do cálculo do campo elétrico produzido por um anel de cargas. A ideia aqui é dividir o disco em anéis concêntricos elementares e calcular o campo elétrico no ponto P, somando, ou seja, integrando as contribuições de todos os anéis de carga. A figura mostra que um anel elementar de raio Rzinho e largura radial dr, e sigma é a carga por unidade de área. Então, a gente escreve o sigma como dq sobre dA, então o dq vai ser o sigma dA. Então, esse anel de cargas, ou seja, essa distribuição linear, essa distribuição de cargas ao longo de uma linha, vai precisar ser analisada aqui. Então, aqui a gente tem uma linha de cargas com uma carga dq, e esse dq está associada à densidade superficial de carga sigma e à área dA. Se a gente pegar esse pedacinho, a gente vai ver que o comprimento aqui é 2πr e a espessura, a largura radial é dr. Então, isso aqui nos dá uma área de base vezes a altura, 2πr dr. Então, o que a gente vai fazer no problema é reescrever esse dq em termos de sigma, que é a nossa distribuição uniforme de cargas na superfície, e em termos de dA, onde esse dA vale 2πr dr. Basta substituir. Só que aqui a gente vai substituir analisando o campo elétrico de cada anel de cargas de cada anel de cargas, porque a gente já calculou para o caso de uma linha de cargas, para essa configuração de um anel de cargas positivas distribuída uniformemente. Lá, quando resolvemos, nós encontramos que a expressão do campo elétrico é função da carga, desta linha de cargas, da distância z, que é a distância do ponto P ao centro do disco, na figura, depende do raio do anel de cargas, que lá naquele exemplo era Rzão. Então, eu vou escrever a expressão que a gente obteve para uma linha de cargas, ou um anel de cargas, que o E é Q vezes Z dividido por 4πε0 sobre Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado elevado a 3 meios. Só que para esse problema, nós não vamos mais escrever em termos de Rzão, porque Rzão vai ser o raio do disco carregado. E essa expressão é para o anel de cargas. Agora esse E, que é o campo, vai virar o dE, porque esse elemento de campo é que nós vamos somar todas essas contribuições. Então vamos ter aqui um integral de dE. No lugar da carga, nós vamos ter dq, e o dq já vimos que vale sigma dA, é só substituir. E esse R que nós tínhamos encontrado antes como Rzão para o anel de cargas, aqui vai ser Rzinho, porque é esse raio que está variando. E ele está variando de 0, no centro do disco, até a borda do disco, que é o raio do disco, que é Rzão. Então, note que devido ao dq, que é função de dr, que por sua vez é função de dr, vai aparecer a diferencial em R aqui no numerador, vai ter termos envolvendo Rzinho. Com isso, a gente deve integrar a nossa expressão para dE e achar o campo elétrico no caso de um disco carregado. Nós acabamos de resolver o caso do anel carregado e esse resultado é útil para encontrar o campo elétrico produzido pelo disco carregado. As únicas mudanças que temos que fazer é que no lugar do que escrevemos dq e no lugar de Rzão nós vamos ter o Rzinho. Logo, para o disco carregado, como vamos reescrever Q por dq, nós vamos ter um elemento de campo elétrico dE, que vai ser igual a dq z dividido por 4πε0, que multiplica z ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Apenas substituímos aonde tinha que
vamos reescrever por dq, e aonde tinha Rzão, reescrevemos por Rzinho. Lembrando que agora, no caso do disco carregado, nós temos uma densidade de carga superficial. E a densidade de carga superficial é dq sobre dA. De modo que o dq vai ser igual a sigma dA. Onde o dA vale 2πr dr. Substituindo, daqui nós podemos simplificar, de modo que vamos ter que o dE vai ser igual a sigma z sobre 2ε0 e aqui vai ficar RdR dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2. Para encontrar o E, devemos integrar por toda a superfície do disco, ou seja, integrar em relação à variável R, de R igual a 0 até R igual a Rzão. Podemos calcular agora o E integrando essa equação por toda a superfície do disco, ou seja, integrando em relação à variável Rzinho, indo de Rzinho igual a 0 até Rzinho igual a Rzão. Integral de dE é igual à integral de todo esse termo. Integral de dE é o próprio E. Esse termo é constante, sai da integral. Vai ficar integral, variando de 0 a Rzão, de R dr sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2. Então, vamos resolver essa integral por substituição trigonométrica. É a integral de 0 a R de Rzinho drzinho dividido por z ao quadrado mais Rzinho ao quadrado elevado a 3/2. Fazemos uma mudança de variável aqui. Vamos chamar fazemos U igual a z ao quadrado mais r ao quadrado, diferenciando dos dois lados, temos du. O z é uma constante, porque ele é a distância entre o ponto de avaliação, o ponto P, e a origem do disco carregado. Então, ele é uma constante, então a derivada dele, a diferencial dele dá 0, e aqui fica 2r dr. Não esquecer de diferenciar dos dois lados. Vamos mudar os limites de integração. Então, nós temos quando Rzinho for igual a 0. Então, quando R igual a 0, U igual a z ao quadrado. E quando R igual a Rzão, quando Rzinho igual a Rzão, o U vai ser igual a z ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Mudei os limites de integração e mudei a variável. Então, a integral de 0 a Rzão de R dr sobre Z2 mais Rzinho 2 a 3/2 é igual a integral, no lugar de ser 0 vai ser z ao quadrado, no lugar de ser Rzão vai ser z ao quadrado mais Rzão ao
quadrado. No lugar de ser R dr, vai ser du sobre 2. E no lugar de ser z ao quadrado mais r ao quadrado, vai ser u elevado a 3/2. Note que du sobre 2 veio daqui. R dr, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar du sobre 2. Então, isso aqui é igual a 1/2. Vou colocar esse 2 aqui para fora. Integral de z ao quadrado a z ao quadrado mais r ao quadrado de u elevado a menos 3/2 du. Esse u que está no denominador, ele sobe, e para subir ele vem negativo. Essa integral aqui é fácil de resolver. Então, essa integral aqui dá 1/2 vezes u elevado a menos 3/2 mais 1, dividido por menos 3/2 mais 1. Isso aqui, o u vai variar de z ao quadrado até z ao quadrado mais r ao quadrado. Menos 3/2 mais 1 dá menos 1/2. Então, isso aqui é igual a 1/2 vezes u elevado a menos 1/2 dividido por menos 1/2, variando de z ao quadrado a z ao quadrado mais r ao quadrado. Então, isso aqui fica 1/2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar menos 2 sobre 1, vezes o 1 está elevado a menos 1/2, então ele vai para o denominador. U elevado a 1/2. Isso aqui variando de z ao quadrado a z ao quadrado mais r ao quadrado. Aqui, esse 2 cancela com esse 2. Então, essa integral aqui dá, então, menos 1 sobre raiz de u, variando de z ao quadrado até z ao quadrado mais r ao quadrado. Isso aqui vai ficar substituindo menos, colocar em evidência, 1 sobre raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado, menos 1 sobre raiz de z ao quadrado. Esse sinal de menos vai multiplicar aqui ambos os termos. Então, essa integral vale menos 1 sobre raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. Menos com menos dá mais 1 sobre raiz de z ao quadrado dá z. Então, aquela integral que a gente começou a resolver, essa integral aqui, fizemos a mudança de variável e chegamos nesse resultado. Poderíamos ter feito a mudança de variável e voltado para a variável original, né? Mas, para fazer o passo a passo completo, para que todos possam acompanhar, mesmo aquele aluno com mais dificuldade, eu decidi fazer pelo método substituindo até os limites de integração, da forma completa. Bom, então, substituo isso aqui lá na expressão do campo, né? Que isso aqui é o resultado da nossa integral. Então, conhecida a integral, vamos substituir. Substituindo, nós temos que o nosso campo era sigma z sobre 2 epsilon zero, que multiplica, vou repetir aqui,
de 0 a R, RdR, sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado, elevado a 3/2. Essa integral aí já foi resolvida, então fica σz sobre 2ε0 menos 1 sobre raiz de Z ao quadrado mais R ao quadrado, mais 1 sobre Z. Vamos multiplicar aqui esse Z nos dois membros e vou trocar a posição desses dois aqui, só para a expressão mais organizada. Vai ficar sigma sobre 2ε0, Z vezes 1 dá Z, dividido por Z dá 1. Aqui vai ficar o sinal de menos. Z vezes 1 dá Z, dividido por raiz de Z ao quadrado mais R ao quadrado. Essa é a expressão do campo elétrico de um disco carregado.